Olá, estudante! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar um pouco sobre nós mesmos, sobre a nossa população, sobre o Brasil. Nós vamos falar sobre as relações étnicos, raciais e a cultura brasileira. Vamos lá para a nossa tela? E aí, você lembra como foi essa formação étnico-racial do nosso Brasil? Como que se formou essa nossa população, essa nossa diversidade que nós temos hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui e relembrar que provavelmente você já deve ter estudado sobre isso. Então, primeiramente, começamos pelos povos indígenas, que são chamados os povos originários, os donos das terras do Brasil, e eram os povos nativos. Depois vem a colonização europeia, principalmente os portugueses, que veio aí para as terras brasileiras. Depois também trouxeram a escravidão e a presença africana. Esses três são os principais e, obviamente, depois teve a imigração italiana, japonesa, alemã e árabe. É por isso que nós temos aí uma cultura diversificada, uma cultura de misturas de etnias. E para lembrar um pouco sobre como se deu essa história desse povoamento aqui no Brasil, nós vamos aqui assistir um videozinho para a gente relembrar. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por três raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração.
Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Muito bem. É bom sempre relembrar como que o Brasil foi povoado, né? Mas a gente falando em relações étnicos raciais. Nós sabemos que é muito bonito dizer que o Brasil é um país de diversidade, de miscigenação, muito lindo. Porém, a gente sabe que essas relações étnicos raciais, elas não aconteceram de forma muito amigável. Nós sabemos que tem aí, pelo menos para a etnias minoritárias, teve um grande prejuízo no sentido cultural, né, e no sentido de direitos, né, uma grande perca. Então, até os dias de hoje, essa perca ela vem se prolongando, se perdurando. E a arte, ela entra nisso como uma forma de tentar expressar, né, e tentar reaver esses direitos, uma forma de resistência. E nós vamos entender como que a arte participa desse processo identitário, desse processo de expressão de identidade do Brasil. Primeiramente, a arte como expressão. Através da pintura, escultura, literatura, música e dança, os artistas brasileiros têm buscado retratar a rica diversidade cultural do país. Seja através da temática abordada em suas obras, da escolha de personagens ou da utilização de elementos simbólicos. A diversidade cultural se faz presente nas manifestações artísticas. Então, aí, em todas as linguagens é possível se expressar através da identidade brasileira. Aí começa isso tudo através do movimento modernista brasileiro, liderado por artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Trouxe uma nova perspectiva de representação da diversidade e da arte. Então foi a partir desse movimento dos modernistas que a arte começou a repensar as expressões artísticas, porque até então essas expressões elas eram imitação estrangeira. Então esse momento foi um momento em que alguns artistas, poucos, se reuniram e pensaram, vamos olhar para dentro, vamos romper com as imitações estrangeiras, com essas influências fortíssimas estrangeiras e vamos dar valor para a identidade brasileira, vamos dar valor para a nossa fauna, a nossa flora e a nossa miscigenação, ao nosso povo. E isso não foi recebido com grande, digamos, com positivismo, principalmente para a classe artística. Aí nós vamos ver aqui uma obra que retrata bem essa questão do modernismo brasileiro, que é essa obra aqui da Tarsila do Amaral, Abaporu. Então ela trazia aqui não só uma obra do modernismo, mas trazia também algumas críticas ao que se vinham pensando ali até aquele momento, né? A gente percebe que ela não traz formas realistas que até então eram utilizadas, traz aqui uma desproporção dos membros e principalmente em relação aqui à cabeça da figura, que está descansando sobre um dos braços, que também é menor que o outro. Então ela traz aí uma desproporção do pensamento, uma forma também de criticar as artes que estavam sendo feitas até aquele momento, certo? Então, vamos aqui para a próximo ponto. A cultura brasileira é uma fusão de influências. Também teve essa questão das outras linguagens, por exemplo, música. A música temos aí os primeiros, né? Samba, o maracatu, a bossa nova e o funk, que representam aí uma mistura de ritmos. Na culinária também nós tivemos, como nós vimos, influências como a feijoada, o acarajé,
o churrasco. Na religião também, principalmente, o catolicismo, o candomblé, a umbanda. Embora haja essa invisibilidade de algumas religiões, como o candomblé e a umbanda, é necessário nós pensarmos essas religiões como existentes, como religiões que foram, né, trazidas pelos negros africanos e que elas tiveram aí uma mistura também com os conceitos e preceitos aqui para o Brasil e viraram religiões afro-brasileiras que existem e que são um pouco invisibilizadas, mas nós sabemos que existe, né? As culturas africanas que vieram dos negros, elas são de alguma forma ainda sofrem alguns tipos de preconceitos. E também as festas populares, como o carnaval e festas juninas. E aí a arte, ela entra como resistência. O grafite, ele é uma forma de expressão artística urbana que tem sido utilizada para representar a diversidade cultural e social nas grandes cidades brasileiras. O grafite, ele entra aí como uma forma de expressão muito democrática e no sentido geral, popular, porque ele traz essa questão da arte e das expressões e da opinião através de pinturas que são feitas em espaços urbanos. Então, essas pinturas, elas são democráticas, elas buscam trazer visibilidade, principalmente a essa minoria que são os povos negros, né? Então, ele traz essa questão nesse sentido. O grafite na arte periférica. A gente sabe que o grafite, ele é uma manifestação herdada pelos povos, né, negros e também considerada uma arte marginalizada, né, uma arte que não tem tanto rigor, que não tem tanto critério. Isso é um pensamento preconceituoso. Música também, como denúncia, como o rap, o samba e o funk. Pode ser coincidência? Será? A música também, do rap, o samba e o funk também são manifestações artísticas herdadas dos negros africanos. Então, obviamente, aí está aí embutido um certo desvalor, um certo preconceito. E a literatura negra e indígena, que também fazem parte da arte como uma resistência. Ainda dentro dessas manifestações, a gente tem os movimentos, né? O movimento negro, o movimento feminista e o movimento indígena, que buscam aí reconhecimento, que buscam protagonismo, já que sempre foram, essas minorias foram prejudicadas desde os tempos de colonização. Apesar dos avanços conquistados ao longo dos anos, ainda há muito a ser feito para ampliar a representação da diversidade na arte brasileira. Movimentos culturais têm surgido com o objetivo de dar voz e espaço para artistas marginalizados e promover uma maior inclusão na produção artística do país. Então, nós temos aí esses movimentos que surgem, entre outros, que buscam essa valorização, essa notoriedade e tentar, pelo menos um pouco, reparar esses direitos perdidos durante toda a história do Brasil, durante toda a opressão sofrida. Então, vamos aí recapitular. A arte brasileira, ela é conhecida por sua representação de diversas raças, etnias e culturas. O movimento modernista brasileiro, liderado por artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, trouxe uma nova perspectiva da representação da diversidade na arte. A arte contemporânea brasileira também aborda temas relacionados à diversidade, como no gênero, orientação sexual e identidade. A representação da diversidade na arte brasileira contribui para a construção de uma identidade nacional. Então, é preciso
minha gente, reconhecer todas as etnias que foram formadoras da identidade brasileira. É preciso valorizar e é preciso também trazer no sentido de reparar esses direitos perdidos. Tudo bem? Nós vamos agora para a nossa atividade tentar aplicar um pouco desse conhecimento. Então, vamos lá, leia aí comigo a atividade 01. A arte produzida por alguns grupos marginalizados no Brasil, como negros e indígenas, tem sido uma ferramenta importante na luta por reconhecimento e valorização de identidades. Um exemplo disso é o samba, que surgiu em comunidades negras. E apesar da repressão inicial, tornou-se o símbolo da cultura nacional. Nós sabemos que o samba ele é uma forma de identificar o Brasil, por conta que o samba ele é um patrimônio imaterial do Brasil. Mas no começo, nas origens do samba, que começa justamente com a população negra vindo para o Rio de Janeiro, nas rodas de samba e nas comunidades, esse samba que ainda não era nem samba, era apenas os batuques negros e tal, ele vai tomar essa proporção por conta do seu ritmo contagiante e vai gerando outros ritmos no Brasil. Então, o Brasil hoje ele é conhecido como o país do samba por conta dessa cultura. Então, vamos lá. Sobre o papel da arte nesse contexto, é correto afirmar que a arte serve apenas como entretenimento e não deve se misturar com temas políticos e sociais. Muito pelo contrário, né? A arte ela se envolve porque ela está dentro de um contexto, então ela expressa esse contexto. Essa alternativa aqui está errada. Letra B. As manifestações artísticas populares foram plenamente aceitas pela elite desde o início do século XX. Então, nós vemos aí que muito também, pelo contrário, as manifestações artísticas populares, elas sempre foram consideradas marginalizadas, então, com pouco privilégio. Então, a elite, ela sempre teve essa questão do preconceito, como eu disse, até os dias de hoje. Letra C. A arte é um instrumento de resistência, pois permite expressar identidades, denunciar injustiça e preservar memórias culturais. Então, é exatamente isso. A arte, dentro dessa questão de identidade brasileira, ela serve como um instrumento de resistência. Permite expressar nossas identidades, denunciar injustiça e preservar memórias. Então, a opção correta será a letra C. Vamos só conferir as demais que estão erradas. Letra D. O samba foi criado exclusivamente por artistas da elite carioca com influências europeias. Errado, porque a gente já viu que o samba, ele surge com as manifestações negras, né? Letra E. A cultura afro-brasileira só influenciou a culinária e não teve impacto na música e nas artes visuais. Então, a gente viu que ela teve, sim, impacto na música e também na culinária, enfim, em várias outras formas e culturas dentro do Brasil, formando aí a nossa cultura afro-brasileira. Certinho? Eu vou finalizar por aqui. Eu espero ter contribuído para os seus estudos com esse conteúdo e até a próxima aula.